Só ficou legal. Olha ali, né? E O tablet. estamos ao vivo, Nivaldo Júnior. Já? Já sim, cara. Deixa eu botar esses livros pra cá. Será que vai ficar estranho os livros aqui? Tem que ter minha pesca aqui, senão eu vou me perder. Peraí, então. Eu moro de fala. Aí. A gente deixa pra falar as referências no final, no começo, como é que é? Cara, faz o que quiser. Beleza. Então estamos ao vivo para mais uma live Carcarás, nossa terceira live Carcarás. Pedindo desculpa pelo atraso, nós acabamos tendo alguns problemas técnicos, mas estamos aí transmitindo aqui pela nossa página no Facebook. E você pode não estar me vendo muito bem se você está vendo pelo nosso Instagram da página Carcarás. Nós estamos também fazendo nossa primeira transmissão ao vivo pelo Instagram. Então, se você está no nosso Instagram, por favor, comente aí, faça alguma pergunta, deixe seu gostei. Não sei nem como é que funciona o Instagram, cara. Acho que amei, né? Eu vou dizer logo aqui, não foi problema técnico merda nenhuma. Ele mandou ir lá pra UFMA, depois mandou eu vir pra cá, pra perto do Carmelo. Esse foi o problema técnico. Nivaldo teve que fazer uma odisseia para chegar aqui, cara. Bom, então, eu sou Micael Amorim, presidente e membro fundador do Grupo Carcarás. Estamos na nossa terceira live Carcarás para falar sobre teologia da libertação e o anticristianismo. Campos Júnior já está conosco. Fala, Campos. Abraço. Bom, eu sou membro fundador do Grupo Carcarás, também do Grupo Geolocalia, que é o grupo de estudos do COF, que é o curso online de filosofia do professor Olavo de Carvalho. Também nós temos aí um grupo de estudos católico chamado Fides Quaeres Intellectum. Se você quiser fazer parte, já deixa nos comentários. Vá marcando seus amigos, chama a galera que nós vamos dar início. E, para quem não conhece, eu estou aqui com o grande Nivaldo Júnior. Prazer, Nivaldo, seja muito bem-vindo. Prazer, Max, tamo junto. Nivaldo já participou de outros projetos conosco, já teve no podcast Carcarás, não é não? Sim, com certeza. 2 vezes. Verdade, verdade. Falando sobre... Foi sobre aborto e religião universal. Não, perdão, foi direitos humanos e religião universal. Isso, é verdade. E se você não viu esse podcast, quando acabar essa live, você corre no nosso canal no YouTube, Carcarás, Juventude Conservadora da UFMA, que está lá completo os 2 programas. Bom, e Nivaldo Júnior, ele é estudante de Direito, se formou já, Nivaldo? Não, forma agora no meio do ano. Parabéns. Estudante de Direito aí pela Universidade Federal do Maranhão, também agora é estudante de Teologia. Qual é a universidade, Nivaldo? Eu vou falar mal da universidade, não, é IESMA. Estudante de Teologia ali pelo IESMA. Então, cara, é contigo. Vamos falar sobre Teologia da Libertação e o anticristianismo. Mas antes, aproveitando aí que estamos no mês mariano, vamos rezar uma Ave Maria. Vamos sim. Pedir a intercessão de Nossa Senhora para que nenhuma injustiça seja cometida durante este programa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Imaculada Conceição, Rogai por nós. em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nivaldo, é contigo, cara. Então, queridos amigos, é uma alegria estar novamente aqui com vocês, com o Grupo Carcarás, um grupo do qual eu faço parte, ainda não me deram cartão vermelho, então ainda estou dentro, né? Estou no jogo ainda. Faço parte também do Grupo Geolocalia, sou aluno do COF, do professor Olavo de Carvalho, faço Direito, como o Max mencionou, faço Teologia / Ciências da Religião, porque são 2 faculdades ali em uma, e desenvolvo algumas atividades no âmbito eclesial, né? Eu sou membro da Renovação Carismática Católica, faço parte ali, coordeno o Ministério da Pregação, formando os pregadores daqui da Arquidiocese de São Luís, e estamos auxiliando também nesse Ministério de Fé e Política. Bem, queridos, o que nós vamos falar hoje aqui com vocês é sobre a seguinte temática: anticristianismo e teologia da libertação. De fato, quando nós falamos de teologia da libertação, nós a enquadramos na categoria de heresia. E heresia, como a palavra advém do grego hairesis, quer dizer escolha. Ou seja, eu tenho 2 verdades de fé que aparentemente elas conflitam. O que o teólogo faz? Ele, por meio de um esforço teológico, ele tenta compreender racionalmente aquela verdade de fé. Um exemplo, a
Trindade. São três pessoas e um mesmo Deus. Como é que a gente vai compreender isso? Então existe um esforço teológico para compreender isso. O herege, ele faz a heresia, o plano de fundo da heresia é a preguiça, porque o herege não quer pensar. Ele simplesmente escolhe uma e descarta a outra. É isso que o herege faz. Só que quando a gente fala de teologia da libertação, e aqui eu já digo o que a gente vai trabalhar, nós vamos tentar conceituar a teologia da libertação, porque ela é muito difícil de ser conceituada. Por isso eu vou pedir a ajuda do cardeal Ratzinger. Toda essa nossa palestra, ela vai ser muito fundamentada a partir do pensamento, da reflexão proposta pelo Ratzinger, que é o nosso amadíssimo Papa Bento XVI, que foi ele quem esteve na linha de frente no grande boom da teologia da libertação, quando ele era prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, a Santa Congregação para a Doutrina da Fé. E quando nós falamos de teologia da libertação, o mesmo Ratzinger, ele vai dizer o seguinte: ela se trata de uma interpretação global do cristianismo. Então ela não é uma heresia qualquer. Por exemplo, quando eu falo da heresia do arianismo, eles negavam o que? A Santíssima Trindade. Quando eu falo da heresia lá de Montano, ele também tinha um artigo de fé que ele negava. Montano achava que, na verdade, o Espírito Santo tinha vindo para ele. A partir de Montano, ali surge uma cisão entre a realidade carismática e a realidade da estrutura da igreja. Aquilo que caminhava junto parece que começa a conflitar a partir dali. Então, cada herege tem um artigo de fé ao qual ele nega. Uma verdade de fé a qual ele se recusa a abraçar. A teologia da libertação, ela não nega um artigo de fé. Ela, por ser uma interpretação global do cristianismo, ela nega todas as verdades de fé. Então, na verdade, nós não deveríamos falar de a heresia da teologia da libertação, mas de a apostasia da teologia da libertação. Aquilo que Batista Mundin classifica como ateísmo teológico. É teologia, mas é ateísmo, porque leva ao esvaziamento da fé. Estou citando aqui Batista Mundin, mas a gente sempre tem o costume, quando a gente vai ministrar essas palestras, é o que a gente, como o Caboclo diz, a gente mata a cobra, mostra o pau, né? Então, ao final dessa palestra, eu vou passar a lista de referências, as obras as quais nós consultamos, para que você também possa aprofundar os seus estudos a respeito do tema. Então, pois bem, teologia da libertação não se trata de uma heresia somente, mas de uma interpretação global do cristianismo. Como assim? O cristianismo, ele passa a ser visto como uma praxe de libertação. Uma libertação política, uma libertação em chave marxista. Porque, de fato, Jesus veio para libertar o homem. Correto, meu querido Marx? Sem dúvida. Então, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Jesus é o Senhor. De fato, mas a liberdade a qual Cristo fala, em primeiro plano, é uma liberdade em relação ao pecado. Quando o pecado ele entra na humanidade, o homem que era livre se torna escravo. O pecado, eu gosto de dizer que o pecado, ele gera 4 tipos de desordens no ser humano. Vamos entender que desordens são essas. Primeiro, é a desordem do homem com Deus. Deus havia colocado o homem no Éden. O Éden é o local da intimidade de Deus, porque o homem falava com Deus, o homem tinha um contato com Deus, o homem conversava com Deus. Quando o pecado entra na humanidade, o homem que tinha esse contato com Deus, o homem que estava na presença de Deus, quando ele come do fruto que não era para comer e Deus chama Adão, o que Adão faz? Adão foge. O pecado nos leva à fuga de Deus. Nós nos distanciamos de Deus pela vergonha. Adão fugiu de Deus porque estava nu.
Primeira desordem é a desordem do relacionamento do homem com Deus. Segunda desordem é a desordem do relacionamento do homem consigo mesmo. É o que nós chamamos isso de filáusia, ou a mãe de todos os pecados. É o amor de si contra si. O terceiro nível de desordem é a desordem do homem com o outro. Veja bem, Adão estava lá no paraíso. Aí Adão foi o primeiro grande segurador de vela que nós temos registrado na Bíblia. Porque Adão olhava para o macaco, aí ele ia na macaca para ver se rolava um clima com ela, não rolava, o macaco ficava com ciúme. Olhava para a vaca, ia lá na vaca, o boi ficava com ciúme. Então Adão viu que todo mundo tinha o pai e ele estava ali sozinho. Adão sente aquilo que nós chamamos na teologia de solidão original. O que é solidão original? Adão sentia falta de uma realidade que ainda não existia, que era Eva. Tanto é que a palavra nos diz que quando Deus criou tudo e viu que estava tudo bom. E para quem acha que a Bíblia é machista, segura essa. Depois que Deus cria Eva, aquilo que estava bom foi chamado de muito bom. A criação toda subiu um degrau na escala da perfeição por causa da criação de Eva. Então, tanto é que Adão disse: essa sim é osso do meu osso, carne da minha carne. Ou carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Mas quando o pecado entra na humanidade, Deus diz: Adão, seu sem vergonha, tu comeu do fruto que não era para tu comer. Aí Adão diz: Senhor, foi essa desgramada dessa mulher que tu me deste. Adão estava solitário, porque não tinha ninguém. Então ali nós vimos o primeiro desentendimento, o relacionamento do homem com o outro. Nós temos também uma quarta desordem, que é uma desordem no relacionamento do homem com a própria natureza. No modo como o homem se relaciona com o mundo externo, com os outros seres vivos. Nós temos essas quatro desordens. A encarnação do Verbo, Cristo se encarnou para reconciliar um homem, a humanidade, com o próprio Deus. Por isso que o Verbo se encarna. E ele vem nos libertar nessas quatro cadeias, nessas quatro desordens. Essa é a liberdade do cristianismo no primeiro plano. Só que, claro, uma vez libertos do pecado, nós estamos numa sociedade e o cristianismo não é uma mera abstração, não um mero conceito de ideias, não uma mera sistemática, não uma mera filosofia utópica. O cristianismo, ele possui uma aplicação prática na sociedade. E também, essa libertação contra o pecado deve nos levar também a outras libertações. Social e assim vai. Só que a teologia da libertação, ela coloca a libertação política em primeiro plano. E ela abdica, ela abomina esse negócio de pecado, redenção, tudo isso que tem alguma ligação com a transcendência. A teologia da libertação, ela é fundamentalmente imanentista. Ela retira a esperança da escatologia e traz a esperança para a imanência. Pois bem, a teologia da libertação, ela é uma reinterpretação global do cristianismo, chave política, diga-se marxista, onde coloca uma libertação política num plano superior à libertação do homem em relação ao pecado. Correto? Perfeito. Olha só. Quando você lê lá, por exemplo, lá em Apocalipse 13, onde vai falar das bestas, né? Das duas bestas, nós temos ali aquelas bestas representadas e o Scott Hahn vai falar a respeito delas lá no livro que fala sobre missa, meu Deus do céu, o Banquete do Cordeiro. Exatamente. Livraço do Dr. Scott Hahn. Livraço do Dr. Scott Hahn, é verdade. Ex-protestante calvinista. Exatamente. Não sabe. Um dos maiores biblistas do mundo. Um dos maiores. Então, essas duas bestas que nós vemos lá retratadas no Apocalipse, fala de um poder político e um poder religioso que oprimiu o povo de Deus. O poder religioso, ele funcionava como uma espécie de plano de fundo
sobre o qual se desdobrava o poder político, dava suporte a esse poder político. No marxismo, pensado por Marx, alguns gostam de falar o pensamento marxiano, né? Porque, de fato, veio muita gente depois de Marx, né? Mas para Karl Marx, o relacionamento com a igreja é o seguinte: nós precisamos destruir a igreja. Tá certo? A igreja que mantém essa superestrutura que justifica a exploração da infraestrutura do burguês com o proletariado. Nós precisamos destruir a igreja. Só que depois da Primeira Guerra Mundial, com Antônio Gramsci, a igreja ela deixa de ser vista como mera inimiga do marxismo, mas ela passa a ser vista como um meio de irradiação da mentalidade revolucionária marxista. Nós não temos necessariamente que destruir a igreja com uma guerra declarada contra ela. Nós podemos usar a igreja, instrumentalizá-la, conforme os interesses do partido. E isso não é uma coisa que só os marxistas fizeram. Lá na Alemanha, na época do auge lá da briga pelo Estado nacionalista, fizeram isso com as igrejas calvinistas da Alemanha. Queriam transformar elas numa espécie de igreja nacional. Essa instrumentalização não é uma coisa nova. Mas na linha de pensamento daquilo que era o projeto marxista com Antônio Gramsci. Então, pois bem, vamos então utilizar a igreja católica por meio da ocupação dos espaços para então irradiarmos a nossa mentalidade revolucionária conforme os interesses do partido. Aí cabe nos perguntar o seguinte: mas como é que isso foi possível dentro da igreja? Olha, eu sou da teologia da libertação, eu sou marxista. E claro, antes a igreja condenou duramente o marxismo, né? Sob até pena de excomunhão. Olha quem vem aqui participar com a gente, né? Legolas. Legolas, né? Legolas. Então, como é que isso foi possível no seio da igreja? Então nós temos aqui um conjunto de fatores que tornaram possível a teologia da libertação. Fatores de ordem interna, restrita ao seio da igreja. Fatores de ordem externa, que tem a ver com a sociedade de um modo geral. Vamos analisar primeiramente os fatores de ordem interna. Aqui eu estou com o compilado de todos os documentos do Concílio Vaticano II, que quando a gente fala de Concílio Vaticano II, meu amigo Max, a gente tem... É uma complication falar disso. Concílio Vaticano II é um tema que mexe com as emoções de muita gente. Muito delicado. Aí tem gente que diz: eu sou a favor, foi um renovou para a igreja, e tarará, aquela coisa. Aí tem gente que diz: eu sou contra, isso aqui jogou a igreja. Aí tu pergunta: quantos documentos e quais são os documentos do Concílio Vaticano II? O miserável não sabe. Então ele está opinando sobre uma coisa que ele não tem nem noção. Você está entendendo? É aquele comportamento de igreja. É porque eu me afilio a determinada pessoa, intelectual, que seja, e ele diz isso. Então se ele diz isso, está certo. Tem partidos, né? Sim. Mas ninguém lê a merda do Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II é expresso nos documentos. Tá certo? Nos documentos. Perfeito. A teologia da libertação só foi possível, e aqui eu falo como um carismático, eu não acho que o Concílio Vaticano II, ele de fato colocou a igreja numa crise. Teve ali uma fumaça de Satanás no concílio, isso é verdade, não tem como nós negarmos essa realidade. Mas os documentos do concílio, eu afirmo, são católicos. Não se pode ver o concílio como uma ruptura, né? Que é o que a galera, Exatamente. a ala esquerdista da Igreja Católica faz, né? O cardeal Ratzinger, sobretudo numa entrevista chamada A Fé em Crise, o cardeal Ratzinger se interroga a Vittorio Manzori, eu ia falar no final, mas ele justamente ele fala, né, dessa hermenêutica da continuidade. Sim, exatamente. Eu não superestimo o Concílio Vaticano II, foi um concílio dentre tantos outros que tivemos na igreja, mas também não o demonizo.
Mas a teologia da libertação só foi possível no clima pós-conciliar. Por que só foi possível no clima pós-conciliar? Porque no clima pós-conciliar, quando nós falávamos de igreja, predominou o pensamento, eu não vou nem dizer predominou, mas ecoou com muita força o pensamento de um teólogo chamado Karl Rahner. E, por conta da teologia de Karl Rahner pensava o seguinte: a teologia tradicional, e volta a dizer, o Concílio Vaticano II nos recomenda, sobretudo que nos seminários se estude a teologia atomista. Recomendação do Concílio Vaticano II. Mas em nome do diabo, do espírito do concílio, o que é o espírito do concílio? Você teve concílio, que foram os documentos, mas tem um treco chamado espírito do concílio. Karl Rahner, em nome do espírito do concílio, pensou o seguinte: a teologia tradicional, ela não responde mais aos desafios modernos. Eu não sei se tu já ouviste a expressão, mas não, nós precisamos superar Santo Tomás de Aquino. Um bando de invertebrado que nem consegue compreender a teologia do cara. Mas a gente precisa superar Santo Tomás de Aquino. Porque a teologia de Santo Tomás não responde mais. Atrasada, aos desafios dos nossos tempos, exatamente, atrasada. Antiquada, retrógrada. Essa teologia escolástica não convence mais ninguém. Assim afirmo. Nós saímos do Concílio Vaticano II com uma certa desconfiança da tradição da igreja e uma crença cega na ciência. Tudo aquilo que a ciência diz é verdade. Eu não sei se tu percebe, e isso é a gente nota, quando alguém chega com um discurso que é recheado de estatística, ou então quando alguém diz, não, mas a ciência comprova, a discussão acaba bem ali. A ciência falou, causa encerrada. Acabou. Sendo que o critério para a ciência é ser ciência, porque a todo tempo ela pode ser revista. Se ela não pode ser revista, ela não é ciência. Tem que ser falseável a afirmação. Falseável, exatamente. Logo, a ciência não pode dar certeza absoluta sobre nada. Exatamente, é o critério de Karl Popper. Exatamente. Entendeu? Da falseabilidade. Então, você vê, tudo aquilo que é em relação à igreja, à tradição, o patrimônio da igreja é relativo. E a ciência se torna cada vez mais dogmática, cheia de dogmas, cheia de verdades irrefutáveis, que não podem ser questionáveis. Isso diz muito pra gente porque o marxismo, desde o princípio, com Karl Marx, sempre se apresentou como a ciência. Karl Marx, a gente sabe, ele era um charlatão, ele era um mentiroso, ele era um desonrado, mas o marxismo sempre foi apresentado dessa forma. Eu penso que se o marxismo teve algum rigor intelectual, não foi com Marx. Na escola de Frankfurt, a gente pode dizer, ali teve um rigor teórico filho da mãe. Sobretudo quando eles foram para os Estados Unidos, tomaram ali a Universidade de Colômbia, Adorno, Horkheimer e Companhia Limitada. Ali, de fato, a gente não pode negar, ali os caras estudaram. Ali era o tempo que a esquerda estudava. Hoje a esquerda não estuda mais. Por isso que está apanhando direto para a direita. Então, pois bem, havia essa fé cega na ciência. E o que era que a ciência dizia em relação à revelação? Século XVIII, século XIX, que foi um século onde algumas ciências elas tiveram um instrumental teórico mais acurado nas suas investigações, está ali a história, a antropologia, a arqueologia e tantas outras ciências afins a estas, começou-se a se questionar a autenticidade dos evangelhos. Ali no século XVIII, nós começamos a questionar até se Jesus Cristo realmente existiu. Vários ícones foram questionados. Sócrates foi questionado se existiu. Também questionaram se Jesus Cristo existiu. E foi duramente questionada a autenticidade dos evangelhos.
Um teólogo protestante, que a gente vai aprofundar ele mais lá na frente, um teólogo protestante chamado Rudolf Bultmann, que Batista Mondin também classifica a teologia dele como ateísmo teológico, porque esvazia o conteúdo da revelação. Bultmann, ele inaugura uma modalidade de interpretação bíblica a partir de certos pressupostos científicos. O cardeal Ratzinger tem um livro chamado Natureza e Missão da Teologia, que ali ele nos ensina como fazer teologia. Você tem que partir de algo, senão você não começa nada. Então você cai ali no mero racionalismo, né? Eu penso, logo existo, né? Eu duvido de tudo. Então eu estou duvidando porque eu estou pensando. Se eu penso, logo existe. Aí a partir daí, mais... exatamente. A teologia, ela parte da revelação. Essa revelação que me é dada, eu adiro a ela pela fé. Por isso que não é possível você fazer teologia sem fé. Uhum. Não se pode fazer teologia sem fé. Quem não tem fé não pode ser teólogo. Porque vai fazer uma teologia errada. Porque não vai partir da revelação. Porque não crê na revelação. Vai partir daquilo que crê, que são os pressupostos que ele acha que são verossímeis. Bultmann passa a reinterpretar as Sagradas Escrituras. Ele olha sobretudo para os evangelhos e vê que os evangelhos são permeados de uma realidade mítica. E ele diz, não, essa realidade mítica aqui, ela é fruto da mentalidade daquele povo. Então ele reinterpreta os evangelhos com base naquilo que ele acreditava ser verossímil, que era a filosofia existencialista de Heidegger, que influenciou muito o Bultmann. Só que o que acontece? Futuramente, o pensamento heideggeriano, isso é correto? Correto. É correto, né? O pensamento heideggeriano cai de moda, a filosofia existencialista cai, e qual é a moda nas universidades ali da década de 60? O pensamento marxista. Então, se Bultmann reinterpretou as Sagradas Escrituras a partir da lógica existencialista, eu vou interpretar a partir da minha lógica, reinterpretar a partir da minha lógica, que é a análise marxista. Espero que esteja me fazendo entender pelos irmãos que estão nos ouvindo. Esse conjunto de fatores modelaram o cenário no interior da igreja, o qual foi possível a acolhida da teologia da libertação. Nós temos também alguns fatores externos, é claro. O primeiro deles, ali nós temos um boom econômico pós Primeira Guerra Mundial. É aquilo que dizem que tempos difíceis faz uma geração forte proporciona tempos de paz, tempo de paz produz cabra frouxo. Foi isso que aconteceu. Nós tivemos um momento de boom econômico, e a geração seguinte, a geração da Primeira Guerra Mundial, era uma geração que não tinha um claro sentido de vida. Você já ouviu esse ditado? Mente vazia, oficina do PT ou do diabo? Então, pois bem, nessa geração, pós Primeira Guerra Mundial, com essa falta de sentido na vida, nós tivemos ali o florescimento da famosa geração de Woodstock. A geração de Woodstock, aquela que vai dizer, ah não, faça amor, não faça guerra, aquela coisa toda. Essa geração bem aí. Nós já tínhamos um processo de infiltração marxista nas universidades americanas. O marxismo ele passa a ser apresentado com altíssimo rigor científico e intelectual. Tanto é que quando você olha ali, por exemplo, agora eu esqueci a obra Eros e Civilização, quem é o autor Marcuse, dela? Herbert Marcuse. Herbert Marcuse, né? Quando você olha ali Eros e Civilização, você acha que não tem nada a ver com o Woodstock.
Esse negócio de faz amor, não faça guerra, que o povo ele era reprimido, que a gente tinha que levar o povo a fazer sexo para que o povo fosse desleixado do ponto de vista moral, isso foi pensado na universidade por Marcuse. Até esse slogan é dele, dessa obra Eros de Civilização. Mas o rigor era tamanho que isso não era publicizado assim pro povão. Alguns poucos liam a obra e faziam o trabalho de transformar isso numa espécie de engenharia social. Beleza? Nós temos somado a esse panorama um problema que é real e que é presente no mundo todo. O desafio moral da pobreza e da opressão. E aqui eu gostaria de dizer, e já aproveito logo, eu vou dizer ao final as obras, se você tiver a oportunidade de adquirir essa obra, adquira em name of Jesus, em nome de Jesus. Teologia da Libertação, organizada pelo professor Felipe Aquino. Tá aparecendo na câmera do Instagram ali? Tá. Não é uma obra propriamente dele, no sentido de que ele escreveu, mas é uma coletânea de artigos de competentes teólogos. Ele organizou a obra. Ele organizou a obra, exatamente. Ele é o organizador da obra. E se nós queremos aprofundar o nosso estudo sobre teologia da libertação, ela é fundamental. Tá certo? Ela é muito boa mesmo. Porque às vezes a pessoa quer estudar sobre um tema e ela não tem referência. Quando você lê esse livrinho aqui, ele vai lhe abrir uma série de referências de outras obras quais você poderá consultá-las, né? Consultá-las. Enfim, então, por que a teologia da libertação, ela veio, a gente está falando só de Europa. Por que diabos a teologia da libertação ela veio para cá, para a América Latina? Para a América Latina. Aí nós temos então dois fatores cruciais. O pobre é a grande propaganda da teologia da libertação. Essa galera da esquerda nunca vai combater a pobreza de fato, porque eles precisam que a pobreza exista. Enquanto a pobreza existir e quanto mais presente ela for, mais forte vai ser a bandeira deles, mais forte será a propaganda deles. Eles gostam tanto de pobres que os multiplicam. Que os multiplicam, exatamente. Exatamente. A América Latina era um local onde, de fato, esse desafio moral da pobreza se fazia muito presente. E também, na América Latina, quando em boa parte do mundo o comunismo parecia aparentemente cair, na América Latina se tinha a visão de que aquela região seria uma espécie de renovou do comunismo. Então, enquanto em várias partes do mundo ele se tornava cada vez mais desacreditado, havia grupos aqui na América Latina que achavam que ele iria ressuscitar e iria ressuscitar por aqui. Mas quando você lê os teóricos que estão por trás... Ah, mas Gustavo Gutierrez era aqui. Mentira. A formação dele todinha na Europa. Ah, mas Leonardo... A formação dele todinha foi na Alemanha. Foi lá que ele teve contato com a teologia da libertação. Ela não tem nada de latino-americana. A teologia da libertação, ela é que nem aquele pessoal da Zona Sul, como são chamados de esquerda caviar, é aquele pessoal que desenha a favela. Como eles acham que é. Em termos de arcabouço teórico, a teologia da libertação não tem nada de latino-americana. Ela visa compreender a realidade latino-americana a partir de categorias que foram formuladas num contexto totalmente diferente do contexto da América Latina. Marx não estudou a sociedade latino-americana.
Espero que você esteja entendendo o que esse gordinho bonito Padedel tá te falando bem aqui. Uma outra realidade que nós mencionamos foi a ideia da religião como um instrumento de poder. Perfeito? Então aí nós temos os contornos internos e externos que levaram ao favorecimento, ao surgimento, à acolhida, ao desenvolvimento da teologia da libertação. Agora vamos tentar aprofundar um pouquinho mais naquilo que é o conteúdo da própria, da bendita, da teologia da libertação. Como eu disse, a teologia da libertação ela nasce sob forte influência de Bultmann. Bultmann não cria, como mencionei há pouco, na historicidade dos evangelhos. E aí, eu acho um conjunto de obra fundamental que nós não nos damos conta. Que é um soco no estômago da teologia da libertação. Nem eles se deram conta que essa talvez foi o maior esforço teológico do pontificado dele, do Bento XVI. Foi justamente a trilogia Jesus de Nazaré. A trilogia Jesus de Nazaré, ela integralmente afirma e reafirma a historicidade dos evangelhos. É um esforço belíssimo do Papa Bento XVI. Que, uma vez que nós lemos, funciona em nós como uma espécie de vacina anti-TL. Quem lê Jesus de Nazaré não vai ser TL nem a pau. Porque esse negócio de isso é interpretação da comunidade, isso não cola para quem leu a trilogia Jesus de Nazaré. Ou mesmo um documento conciliar chamado Dei Verbum, Palavra de Deus. Ou mesmo uma exortação apostólica, uma exortação pós-sinodal chamada Verbum Domini, que foi escrita no papado do amado Bento XVI. Pois bem, Bultmann criticava a autenticidade dos evangelhos, ele os interpretava numa filosofia existencialista. O marxismo ele tem uma certa ascensão nas universidades, e então os marxistas eles rejeitam a interpretação de Bultmann, mas o pensamento teológico dele eles abraçam. Eles rejeitam a interpretação existencialista de Bultmann, mas a ideia de que os evangelhos devem e podem ser reinterpretados a partir de pressupostos pessoais, tomados como verossímeis, eles abraçam essa ideia. Só que ao invés de uma interpretação existencialista, uma interpretação marxista. E aí, amigo Marx, quando você é formado na teologia tradicional, o que tu quer dizer com teologia tradicional, João? Uma teologia que é católica, tá certo? Você olha um teórico da libertação falando de povo de Deus. O sentido ao qual o teórico da libertação atribui a povo de Deus é diferente do sentido que você atribui como teólogo tradicional. Quando um teórico da libertação fala de povo de Deus, ele está falando de proletariado. Ele está falando de oprimido. Quando ele fala de pobre, um teólogo traz os pobres de espírito, que são bem-aventurados, a opção preferencial pelos pobres, ela não é anticatólica, ela é católica. Mas quando eles falam opção preferencial pelos pobres, o conteúdo dessa frase é demoníaco, porque eles estão falando de luta de classe. O que eles estão falando é luta de classe.
Ele nega, na verdade eles negam, né, todo, o que tu está dizendo é isso, eles negam toda a ação sobrenatural e trazem tudo para uma ação natural. Exatamente. Luta proletariária, engenharia social, lutas políticas. Exatamente, como afirmei anteriormente. Esse negócio de libertação do pecado, isso é viagem. A libertação é política. Entenda-se chave marxista. Ou seja, Jesus era um Che Guevara. Exatamente. Jesus... Tanto é que André Torres Queiroga, um teólogo espanhol, onde ele fala justamente que ele disserta a respeito da não ressurreição de Cristo. Cristo não ressuscitou. São Paulo vai dizer, se Cristo não ressuscitou, vã a nossa fé. Não, mas para André Torres Queiroga é o seguinte, não foi o Cristo que ressuscitou, foram os ideais de Cristo que permanecem vivos até hoje ao longo da história. Tá certo? Cristo não é mais uma pessoa, é uma ideia. É uma ideia, exatamente. Quando nós falamos de comunidade, nós estamos falando de fato de um grupo ao qual nós estamos inseridos, que faz parte de uma comunidade maior, que é a igreja, e nessa comunidade nós desenvolvemos as virtudes. Isso aqui é fundamental. A gente tem um monte de cruzada aí na internet, no Facebook. Nós temos que fazer uma outra cruzada. Nós temos que espocar os TL. Nós temos que fazer esses miseráveis. Espocar é foda. Mas no mundo real ele não tem uma namorada. No mundo real ele não participa de grupo nenhum. Ele não faz merda nenhuma na igreja. Exatamente. Não faz nada. Ele nem vai pra missa, o desgraçado. Mas ele é católico. A comunidade é o local onde nós desenvolvemos as virtudes. E isso dá espaço para que esse pessoal maluco entre e faça alguma coisa. Né? Com certeza. Com certeza. Quando a gente cria uma bolha, não, nós vamos ficar aqui porque nada vai nos atingir. Mentira, vai atingir sim. Tá deixando terreno livre pro inimigo. Quando nós falamos de comunidade, a gente pensa isso. Quando eles falam de comunidade, porque eles falam muito, a palavra comunidade é doce na boca de teólogo da libertação. Quando eles falam de comunidade, também é numa chave de luta de classe. Comunidade versus magistério. Contra o famoso clericalismo. Exatamente, isso a gente vai ver muito, muito nitidamente na obra Igreja, Carisma e Poder do Leonardo Boff. Existe uma igreja do poder que detém o controle de todos os instrumentos da salvação, porque é só padre que celebra a missa, é padre que celebra, é padre que ministra os sacramentos, exceto do matrimônio, que são os próprios cônjuges que são os ministros do sacramento, né? E nós temos ali o povo, que para ter acesso ao sacramento, sinal sensível da graça de Deus, precisa ir até o... Então, na verdade, a igreja do poder, ela é representada pelo magistério. É hierárquica. Aí é hierarquia, exatamente. Que oprime, que impõe aquela estrutura de exploração. Mas existe a igreja verdadeira, que são das comunidades. É que eu lhe falo como carismático. O Espírito Santo, ele é o ápice da teologia da libertação. Porque para eles o Espírito Santo sopra onde quer, da maneira que quer. Eles desenvolvem uma pneumatologia, que é o estudo da doutrina do Espírito Santo, sob um viés revolucionário. Porque a ação do Espírito, a ação carismática, ela não se dá num confronto com a ação hierárquica, porque é o mesmo Espírito. Deus não se contradiz. Deus é o Logos, é a razão, é a ordem, não é a desordem. Então, quando nós escutamos uma pregação da teologia da libertação, nós sentimos que tem algo de errado, mas nós não entendemos muito bem. Porque as palavras, para nós, têm um significado, para eles tem outro. Uhum. É por isso que vai um monte de político safado esquerdista, do PCdoB, do PT, do PSOL, que vão nos nossos grupos e falam de tolerância, e falam de igualdade,
E todo mundo, esse aqui é o cara, e tal, mas ele está falando numa igualdade, numa tolerância que não tem nada a ver com a igualdade e tolerância no sentido cristão. Dentro de uma moral cristã. Só me norteia aí, estão me xingando ali, então o quê? Não, a Ramila Muniz Nascimento falou o seguinte: fim Ramila, por fim. da Diocese Zedoca, gosto dela. Abraço, Ramila. Fim por fim, o povo é usado e ainda acha vantagem. Ela comentou aqui: do pão sofrido da terra. Dizeres de padres teólogos. O que mais tem aqui? O Vanglês comentou também: salve Maria. Salve Maria, Vanglês. Campo Júnior também está nos acompanhando. Abraço a todos vocês que estão acompanhando. João Lucas também, João né? Lucas. Então, pois bem, nós temos o deslocamento da esperança, da escatologia, para a esperança na imanência. Nós queremos uma sociedade ideal. E quando é que essa sociedade ideal vai ser construída? Amanhã. É por isso que eles matam 100 milhões de pessoas ao longo da história e continuam acreditando nisso, porque vale a pena o esforço, porque no amanhã nós vamos construir a sociedade ideal. É aquilo que o Eric Wegener chamava de fé metastática, né? Sim. É quando você imanentiza a graça divina. A graça salvífica de Cristo, ela não é mais transcendente, ela não vem mais do alto, ela é política, ela vai ser resolvida aqui mesmo. Então Exatamente. você muda o foco da questão. Em vez de você crer que Cristo vai salvar através da sua graça, da sua redenção o mundo, através do sobrenatural, a política toma lugar. Ou seja, a salvação agora é através da política. E a imanentização total do projeto salvífico de Cristo é a fé metastática. Você quer construir um paraíso terrestre, o que é totalmente antibíblico. Exatamente. E aí nós vemos uma certa inversão quando a gente fala, por exemplo, do próprio estudo da religião. A gente conversava ainda há pouco, antes de entrarmos ao ar. A religião, ela é a mãe de toda a sociedade. Não existe sociedade originalmente ateia, porque uma sociedade se forma a partir de uma ideia religiosa. Nenhum país surgiu sem religião. Sem religião. Não existe isso. Não existe. Mas hoje a ideia predominante é de que a religião é apenas mais um aspecto, mais uma nuance da cultura. Ou seja, a religião não é nem uma filha direta da sociedade, ela é uma neta. Porque tem a sociedade, tem a cultura e tem a religião. Quando na verdade a religião é que está na origem de tudo. Cara, isso é muito importante frisar. Eu acho que eu falava com o Alexandre no grupo do Coffee, acho que o Alexandre tocava nesse ponto, que há uma certa idolatria da cultura ocidental. Sim. Como se a igreja católica, surgisse dentro e por causa da cultura ocidental. E é justamente o contrário. A igreja criou a cultura ocidental. Ela veio primeiro. E aí, só para não perder o fim da meada, sobre isso é a Vitória da Razão, Rudney Stark. Ele é um sociólogo agnóstico da Universidade de Washington. E ele, inclusive, você falou disso, ele vai dizer justamente por que, por exemplo, a ciência só foi possível existir no Ocidente graças ao cristianismo. É fundamental, é uma obra fantástica. Fantástica, fantástica, fantástica. É para desesquerdizar qualquer Zé Ruela. Ela é fenomenal. Aproveitando o gancho, leiam Christopher Dawson. Leiam Thomas Woods, para vocês terem uma ideia de como que a ciência, como que a igreja... Dawson, Religion and Progress, que é Religião e Progresso, Surgimento do Ocidente, são obras muito boas. Formação da cristandade, a formação da cristandade, divisão da cristandade. Procura aí ler, cara. Ele é sensacional. Christopher Dawson é marca maior, né? Ele é muito bom. Nós temos o conceito de fé, que para nós é fidesque ou fidesquá, que é aquela fé que eu acredito, e aquela fé em relação ao conteúdo da fé. Não é somente uma fé subjetiva, mas uma fé objetiva. Eu creio em alguma coisa. No quê? No conteúdo da fé da igreja. Na verdade revelada pela igreja. Fé, em chave marxista, se torna fidelidade à causa. Aderir ao partido. Exatamente. Esperança, para nós, é esperança na vinda de Cristo. E eu não sei se você sabia. Eu tenho quanto tempo ainda? Vai falando, cara. Vou falando, né? Tem uma tradição que eu não conhecia, bicho, mas ela é bonita pra dedéu. Que, assim, quando Jesus ele ressuscita, ele deixa o pano que estava sobre o seu rosto dobradinho, né?
ali. E João corre primeiro que Pedro. E João para e olha o pano e Pedro entra. Havia-se a tradição de que quando o Senhor estava comendo, os seus servos não ousavam adentrar no recinto. Quando é que eles entravam no recinto? Quando o Senhor terminava de comer, pegava o paninho que enxugava os lábios e a mão, e aí ele jogava de qualquer jeito assim na mesa. Era o sinal de que era para ele vir recolher a comida, os restos, tudo que estava ali. Quando ele deixava dobradinho, significa eu ainda retornarei. Quando Jesus deixa dobradinho aquele pano ali, João entende. Eu voltarei. É uma tradição muito bonita, eu vi isso no site da Aletheia. Por isso que a palavra nos fala. A Bíblia gasta um versículo para falar desse paninho dobrado e fala logo em seguida que João acreditou. Essa é a esperança da igreja de 2000 anos. A parousia, né? Exatamente. Essa é a esperança da igreja. A esperança do teólogo da libertação é na imanência, no amanhã. Nós vamos construir uma sociedade justa. Nós vamos construir uma sociedade igualitária. Ainda que a gente tenha que matar 100 milhões. Ainda que seja com sacrifício. Ainda que seja com sangue. Ainda que seja com o trabalho do negativo. Mas nós vamos aqui. É por isso que eles matam 100 milhões. Eles fazem o que fazem. Mas continuam acreditando. O Vanglês Castro comentou o seguinte: o reino de Deus é já e ainda não. Eles repetem insistentemente. Ele citando uma frase que os teólogos da libertação adoram repetir. É verdade, olha, mas essa frase também é católica, viu, Vanglês? é o que a gente chama da tensão escatológica. É porque eles instrumentalizam isso, é verdade. Mas é o já e ainda não. Eles tomam posse, né? Exatamente. Exatamente. Então, pois bem, nós dizemos que é já, porque Jesus diz assim: estarei convosco até os últimos dias. Nunca nos abandonou. Nunca nos abandonou. Ao Então, contrário, se Jesus já está aqui, inclusive Pai Nosso fala assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Aí depois vai dizer: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, no singular. O que é céus? Aonde Deus está, ali está o céu. Então, se Deus não nos abandona, aqui também nós temos o reino de Deus aqui. É nesse sentido. Não sei se me faço compreender. Total. Então, perfeito. Quando a gente fala de reino de Deus, para nós tem um significado. Para eles, é a sociedade ideal. E aí, eles não aceitam uma série de dualidades. Para eles, esse negócio de sobrenatural, natural, corpo, alma, imanência, transcendência, eles se recusam a discutir tudo isso. Tanto é que você vê até uma relativização dos milagres relatados na Bíblia por eles. Não, a multiplicação... Aí você já viu um monte de padre, TL. Não, mas a multiplicação dos pães foi uma partilha. Cara, eu odeio isso, cara. E esse tipo de... Aí tu sabe o que é pior? É porque a pessoa ela aprende a raciocinar dessa forma. Ela é formada nessa escrotidão e ela nem se dá conta que é escrota. Ela está a serviço de Satanás e não sabe que está a serviço de Satanás. Luta contra o catolicismo se achando católico. Se achando católico, exatamente. Se achando católico. É uma desgraceira sem tamanho. Depois a gente vai meditar um pouquinho o que a gente pode fazer em relação a isso. Mas eles criam um dualismo ainda maior. O mundo ideal e o mundo atual. E vão jogando sempre essa esperança para o amanhã. Eu finalizo essa partilha a respeito da teologia da libertação. O cardeal Ratzinger, para quem acha, mas a teologia da libertação morreu, não tem mais nada a ver. O cardeal Ratzinger, no ano de 2009, recebeu uma comitiva de bispos do Brasil. Os bispos, rapaz, eu acho muito engraçado. Porque eu tenho muito bispo que é amigo meu no Facebook, né? Ele na diocese dele nunca usa uma batina. Mas quando vai lá onde o papo, o cara tá todo embatinado. Mas enfim. Eu não tô falando mal, eu tô só constatando um fato. Sim. Eu não tô falando mal dos nossos bispos. Pelo amor de Deus.
Eu amo meu bis, darei a minha vida por ele. Mas é um fato constatado, que eu não vou estuprar minha consciência para fazer graça para ninguém. Aí foi a comitiva de bispos lá onde o Santo Padre. No dia 5/12/2009. Escuta essa que Bento XVI manda na bucha para eles. Nesse sentido, amados irmãos, vale a pena lembrar que em agosto do ano passado, de 2008, completou 25 anos da instrução Libertatis Muntius, da Congregação para a Doutrina da Fé, que foi a instrução teológica dele, que fala sobre alguns aspectos da teologia da libertação. Nela sublinhando o perigo que comportava a assunção acrítica feita por alguns teólogos de teses e metodologias provenientes do marxismo. As suas sequelas mais ou menos visíveis, feitas de rebelião, divisão, dissenso, ofensa, anarquia, fazem-se sentir ainda, criando nas vossas comunidades diocesanas grande sofrimento e grave perda de forças vivas. Suplico a quantos de vós de algum modo se sentirem atraídos, envolvidos e atingidos no seu íntimos por certos princípios enganadores da teologia da libertação, que se confrontem novamente com a referida instrução, acolhendo a luz benigna que a mesma oferece de mão estendida. A todos recordo que a regra suprema da fé da Igreja provém efetivamente da unidade que o Espírito Santo estabeleceu entre a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o Magistério da Igreja, numa reciprocidade em que os três não podem subsistir de maneira independente. O que o Ratzinger está dizendo, eu sei que no Brasil tem um monte de TL safado. E eu sei que muito bispo faz vista grossa para isso. Criem vergonha na cara de vocês e se confrontem com essa instrução teológica. É isso que... Só que o Ratzinger é muito educado, né? Aquele jeito alemão dele. É assim que ele... Mas o que ele estava dizendo... O Ratzinger deu uma mijada na comitiva dos bispos. Eu sei que a teologia da libertação está muito viva assim. Eu sei. Criem vergonha na cara de vocês, se convertam, porque a raiz da teologia da libertação é uma falta de conversão à fé da igreja. E nós só podemos, de fato, esboçar alguma reação à teologia da libertação e aumentando a nossa fé na fé verdadeira da igreja. Deus abençoe a todos vocês. Paz e bem. Desculpa o nosso jeito meio despachado, mas eu tenho certeza que ficou clarinho para todo mundo. Tamo junto. Cara, é isso aí. Não sei quanto tempo ficou, mas foi legal. Foi legal. Cara, agradeço muito a presença. Tamo junto. Ter aceito gentilmente o nosso convite para estar aqui no nossa humilde página, no nosso humilde programa. A nossa terceira live Carcarás. A primeira foi com o Juvencio, inaugurando aí a live Carcarás sobre ideologia de gênero. Tivemos a segunda com o Dário sobre Bitcoin. A propósito está aqui na página, você procure. E agora sobre teologia da libertação. Nivaldo, cara, já deixa aqui o convite. Venha mais vezes, por favor. Com certeza, com certeza. E as obras aí, cara? Indica pra galera. galera. É verdade, verdade. O pessoal fica enchendo o saco atrás de referência. Meu Deus do céu. Deixa eu pegar aqui, que eu deixei todas elas anotadas. Beleza. Você Bom, quer... Enquanto isso, deixa eu ver o que o Vanglês está dizendo aqui. Tá, pode ir. Tá, ele reforçou o que tu falou, que essas frases católicas são totalmente instrumentalizadas, né? É a nova língua de Orwell, cara. George Orwell já disse isso aí, nova língua, total. Ramela tá dizendo paz e bem. Obrigado, galera, obrigado a todo mundo que acompanhou a live até aqui. Se você tá vendo após, né? Não tá vendo ao vivo, mas eu agradeço também. Compartilhe nos seus grupos católicos, manda aí nos seus grupos do WhatsApp, dá aquela força pra gente que a gente precisa. E inscrevam-se no nosso canal no YouTube que vai chegar coisa nova por lá. Sim, Nivaldo. Perfeito. Professor Felipe Aquino, Teologia da Libertação. Tá dando de ver no Instagram aí, ó. Tem o pessoal que tá nos acompanhando pelo Instagram também. Não estão me vendo, mas o pessoal do Facebook tá me vendo. Aqui é a organização do professor Felipe Aquino. Compêndio Doutrina Social da Igreja, é claro, se você quer
Ah, mas a igreja tem alguma posição em relação a temas de âmbito social? Claro que tem. Nós temos aqui o compêndio, que não adentra assim, em pontos muito... que a igreja ela não tem soluções prontas para os problemas da atualidade, né? Mas ela indica o caminho, que sempre passa por Jesus Cristo. E aqui nós temos uma base muito boa de atuação católica no âmbito social. Tá aqui, Compêndio da Doutrina Social da Igreja, pela editora Paulinas. Falando de ver aí, Aline? Tá na transmissão daqui. Tem um prazo aí na transmissão? Parece. Tá, já deu pra... o pessoal do Instagram acabou de ficar sem a transmissão. Parece que tem um limite de tempo, mas já terminou mesmo, né? Já terminou, perfeito. Então tá aí. Aqui os documentos do Concílio Vaticano II. Se você quiser aprofundar o que de fato foi o concílio. Aí eu vou trazer aqui os livros dos lobos, que alguns estão em PDF. Igreja, Carisma e Poder, de Leonardo Boff. Eclesiogênese, a Reinvenção da Igreja, também de Leonardo Boff. Teologia de la Libertación, de Gustavo Gutierrez. Teologia da Libertação, um panorama de seu desenvolvimento, de Henrique do Céu. Esse Henrique é sem H, é com E mesmo. Aí também nós temos a Libertatis Nuntius, que foi a instrução do Papa Bento XVI, que foi a nossa grande fonte. Também nós temos uma obra chamada A Gradual Marxitização da Teologia, de um padre polonês chamado Miguel Poradowski. Deixa eu ver se esqueci alguma. E se você quer aprender a fazer uma teologia decente, eu lhe indico 2 obras, que ali você também vai ver mais salientado quais são os erros metodológicos da teologia da libertação. Você tem a obra Natureza e Missão da Teologia, de Joseph Ratzinger, e essa obra que eu acho ela formidável também para alunos de introdução à teologia. Quem é Deus? Elementos de teologia filosófica, do Batista Mondin. E para não perder a viagem, excelente obra, Dogma e Anúncio, do Papa Bento XVI. Também uma outra entrevista, que é um livro de entrevista do Papa Bento XVI, A Fé em Crise, onde ele fala bastante da teologia da libertação e de outros temas. A Fé em Crise, o cardeal Ratzinger se interroga. Esse aqui Isso aqui também é um livro dos lobos, né? Roger Wright. É um jesuíta, herético, condenado pela igreja. E o modo de pensar a teologia, o modo de fazer teologia dos teóricos da libertação é muito semelhante ao modo de fazer teologia desse senhor Benki. Qual é o título do livro? A Dinâmica Teológica. É um livro de introdução à teologia. Dinâmica da Teologia. A Dinâmica da Teologia. Esse livro pela aqui... Paulus, editora Paulus, né? Paulinas. Esse livro bem aqui, eu chego na minha primeira aula do curso de teologia, aí eu vou lá ver a grade. Não, porque esse cara é muito bom, é o Roger Hack. Desgraça. Aí eu perguntei para o professor, eu vou aprender a fazer teologia com um cara que foi condenado justamente porque não soube fazer teologia. A senhora quer que eu saia daqui um herege, professor? Na lata, para não ter na bucha. Mas está aqui, é um livro, ele é muito conhecido, o Roger Wright ganhou prêmios internacionais e tudo. Mas, enfim, é isso. É isso, então, agradecemos mais uma vez todo mundo. A Alessandra comentou aí que gostou de ver a gente tomando vinho, né? É isso aí, um brinde à Alessandra, né? Pega aí, tu passa aí, Nivaldo. Então, pessoal, muitíssimo obrigado. Salve Maria, Deus abençoe a todos. E vamos terminar como começamos, invocando o nome de Nossa Senhora, para que nenhuma injustiça seja cometida nesta página, para que nós venhamos sempre a caminhar na direção da verdade, indo para onde esta apontar, buscando sempre lutar pela Santa Igreja, pela tradição de sempre e pela nossa fé, que é uma fé lindíssima, uma fé de milênios, que não deve ser descartada e jogada fora só para que padrecos da teologia da libertação, comunista e marxista, possam ter alianças políticas. Não vamos abrir mão da nossa fé, que fique bem claro. E o Carcarás vai sempre caminhar e sempre bater nesta tecla. Não somos um grupo que tem um trabalho totalmente católico, não, mas nós andamos em comunhão com a Santa Igreja, com a Santa Sé, e nunca vamos abrir mão disso. Então vamos rezar uma Ave Maria para terminar. Vamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por em nome nós. do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Só lembrando que um dos adjetivos de Nossa Senhora é vós que esmagais as heresias e o demônio. Verdade. Fiquem com isso. Até mais, galera.